Não sei se estou perto ou longe demais, se peguei o rumo certo ou errado. Sei apenas que sigo em frente, vivendo dias iguais de forma diferente. Já não há mais o caminho sozinho. Levo comigo cada recordação, cada vivência, cada lição. E mesmo que tudo não ande da forma que eu gostaria, saber que já não sou o mesmo de ontem me faz perceber que valeu a pena. Eu acredito. Você acredita? Bom dia, bem-vindo. Pela Manhã está começando. Pela Manhã, oferecimento Casa Moura, a líder dos preços baixos. Alô, alô, senhoras e senhores, telespectadores do programa Pela Manhã, esse programa seu, esse programa recheado de notícias, de informações, às 6 horas e 3 minutos, dona Catarina de Mello. 6 horas e 3 minutos agora, neste dia 20 de fevereiro de 2020. Às vezes eu nem acredito assim que a gente pronuncia esse ano, 2020, né? Parece que ontem foi 2010, hoje já é 2020. Meu Deus, como assim é rápido? Sejam muito bem-vindos, trabalhadores, aposentados, jovens, crianças se organizando para ir para a escola. Você profissional liberal, você que está aí com algum problema de saúde, você que é de Caxias e você que é visitante. Quem está ligando a TV nesse instante, bom dia. Seu despertador acionou, tem escola daqui a pouco, mas está chegando aí o período carnavalesco, né? Para você brincar e dar uma descansada também, aproveitar um pouco. Eu sou Flávio Henrique, o seu amigo de todos os dias, onde a gente tem esse encontro com uma legião de amigos e amigas do programa Pela Manhã. Bom, e hoje, dentre vários destaques, nós vamos conferir dentro do programa Pela Manhã que uma criança de 2 anos foi espancada pela mãe. Isso foi em Caxias, Catarina? Graças a Deus não foi, né? Mas independente de onde foi, não é? É uma pena, foi em Presidente Dutra. Tá aí, essa é a mãe, né? Você vai ver os detalhes hoje. Vamos ver também, na área de educação, o IEMA abre inscrições para oficinas. Legal isso aí, viu? E vamos acompanhar que os odontólogos da Rede Municipal de Saúde participaram de uma capacitação. São esses destaques, mas tem muitos outros, a partir de agora, dentro do programa Pela Manhã. Que legal estar com você. Obrigado, meu grande Deus, por essa oportunidade de poder acordar, poder vir para cá, encontrar os meus amigos aqui do Sistema Guanaré, encontrar você que está aí em casa. Enfim, é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem que agradecer a Deus todos os dias por esse presente de estar vivo e de estar reencontrando os amigos. Meu amigo Andrade Peso Pesado, hoje não fui lá na rádio, hoje acordei meio atrasadão, viu, Andrade? Não deu para ir na rádio. Pois é, esqueci até o café hoje. É brincadeira um negócio desse. Bom, pessoal, são 6 horas e 5 minutos, 6 e 5. Vamos saber aí dessas ocorrências policiais nos casos de polícia. Olha, através de denúncia, a Polícia Militar encontrou uma motocicleta abandonada nas proximidades do presídio aqui em Caxias, na região do João Viana. Tá aí mais uma moto recuperada, né? Ali é João Viana, né? Na unidade prisional de ressocialização, aqui em Caxias. Ali é dentro do João Viana mesmo. É aqui a Catarina, gente, que tá perguntando aqui se ali é João Viana, viu? É João Viana, um bom dia a todos aí do João Viana acompanhando a gente. Tá aí essa moto abandonada, rapaz, os criminosos estão ousados, viu? Mas é assim, graças a Deus, quando a polícia não encontra, que encontra, na verdade, na maioria das vezes a polícia encontra investigando, mas quando não encontra, a população ajuda informando, né, fazendo a denúncia,
abastecendo a polícia de informações. É bom demais a gente saber disso. Catarina, sugestão, pode colocar aí na sua agenda de produção, a gente pegar aquele telefone, aquele disque denúncia, o WhatsApp da Polícia Civil, para a gente estar colocando todo dia aqui, aquele WhatsApp denúncia da Polícia Civil. Muito boa ideia aquilo ali, eu lembro quando o delegado Jair foi lançar aquilo ali, foi feita uma grande publicidade, e da PM também, né? A PM também tem um WhatsApp, né? Então vamos colocar no ar todo dia aqui, todo dia, dentro dos casos de polícia, que aí muitas vezes tem gente que quer fazer uma denúncia, está lembrando de alguma denúncia que quer fazer, ou viu um caso suspeita, viu uma moto ali abandonada, viu alguém em atitude suspeita, sabe de um tráfico, sabe de alguma coisa, quer fazer uma denúncia, já manda o WhatsApp. Então a gente vai estar colocando aqui para as pessoas salvarem nos seus celulares. E é totalmente sigiloso, totalmente sigiloso. Eu conversei pessoalmente com o delegado Jair, ele disse, Flávio, é impressionante que isso aqui é um contato totalmente sigiloso. A pessoa que mandou a mensagem, eu não quero nem saber quem é. Não vou nem olhar quem é, que contato é, não interessa o contato. Interessa é a informação, a denúncia. Isso é interessante, essa confiança na polícia, né? Também o comandante da Polícia Militar diz a mesma coisa e o que é verdade. Tá, isso aí a Polícia Militar fez o recolhimento, não é, Catarina, da moto e fez os procedimentos legais. Bom, vamos ver às 6 horas e 8 minutos, 6 e 8, os destaques policiais do Estado, com o Roberto Maia, o menino que o Siqueira chamou de Batoré, mas que eu não vou chamar ele de Batoré não, vou continuar mesmo, o menino de Presidente Dutra. A primeira ocorrência vem da cidade de Bequimão, um vigilante noturno, ele foi morto com um tiro na cabeça. Eita Jesus! Maia, fala. Olá, Flávio Henrique, e a todos os telespectadores do programa Pela Manhã. Vamos com os casos da área policial, olha só. E a primeira ocorrência que a gente traz agora é lá da cidade de Bequimão. Por lá, um vigilante noturno, ele levou um tiro na cabeça. Essa cidade fica a 83 quilômetros da capital, em São Luís. A vítima foi identificada como Reginaldo da Silva, de 27 anos de idade. A Polícia Militar recebeu informações da ocorrência do crime através de ligações anônimas, através do 190 da polícia. Uma guarnição foi deslocada até esta ocorrência, onde chegaram lá e aí realizaram o trabalho que é de rotina da polícia. De imediato, essa guarnição ela esteve lá nesse local da ocorrência, onde constatou a veracidade das informações. A vítima era natural de Água Branca, no estado de Alagoas. O crime tem características de acerto de contas e a polícia ainda está investigando esse caso e não descarta essa hipótese aí dessa linha de investigação que seja acerto de conta. Daí um vigilante que foi executado aí, né, naquela cidade aqui no estado do Maranhão. Com as imagens de Carlos Sérgio Roberto Maia para o programa Pela Manhã. Pois é, Roberto, tem rumo mesmo, viu, de ser acerto de contas, porque não teve nada assim que justificasse, né, essa morte assim, referente à profissão dele de vigilante noturno. Aí tá parecendo acerto de contas. Isso é sério, né, rapaz, esse negócio de acerto de contas. É isso mesmo, Flávio Henrique? É sério, porque às vezes a gente vê gente que teve um desentendimento com outro e às vezes passa 2, 3, 4, 5, 10 anos e o cara ainda vem se vingar. Agora eu vou te dizer, viu, um ser humano que fica guardando 10 anos, não estou dizendo que foi o caso aí, viu, gente? Não sei quantos anos foi, mas fica guardando 10 anos para se vingar de outro. Meu Deus. Deveria guardar 10 anos, era para chegar lá e dizer, meu irmão, é o seguinte, eu vim aqui só para dizer que eu te perdoo, mas que tu se acerte com o Senhor lá em cima, entendeu? Eu estou te perdoando. Agora isso aí, certamente você deve pagar pelo que fez comigo. E pronto, alivia o coração. Eu concordo. Obrigado, o senhor concordar. O senhor é um homem inteligente. O que adianta estar esperando para se vingar? Se vinga, aí fica com um crime nas costas. Fica com o peso de um crime nas costas. Ou vantagem um negócio desse, né? 6h11, 6h11. Agora esse aqui é o tipo de reportagem que eu digo para os senhores que eu não gosto de ver. Porque eu sou assim um atento, muito atento defensor de criança e idoso. Eu acho que se eu fosse da área do direito, advogado ou juiz, eu queria atuar só nessa área.
só colocando na cadeia quem espanca e quem maltrata criança e idoso. Porque são dois extremos muito frágeis, gente, muito flexíveis. Esse extremo aqui, criança, nasceu e é criança, e o idoso, que volta a ser uma criança. Então são frágeis que muitos adultos criminosos se aproveitam, espancam, não é? Exploram. E aí a gente vai mostrar um caso de uma criança de 2 anos. Ela perdeu o baço, rapaz, após ser espancada pela mãe, na cidade de Presidente Dutra. Meu Deus, quanta violência. 2 anos é a criança. Eu não gosto nem de ver esse tipo de matéria, eu não gosto, mas a gente tem que ver e tem que mostrar. O Maia vai contar, né? E é lá da região dele, né? A região do Maia, da região de Presidente Dutra. Maia, conta essa história triste, lamentável e que dá dó da criança, viu, de ver uma história dessa. Vamos ver. Pois é, Flávio, de volta com os casos da área policial e agora essa informação aqui que a gente traz lá da cidade de Presidente Dutra. Esse caso que chamou a atenção daquela cidade, onde a mulher ela foi presa, acusada de ter espancada a criança, a sua própria filha, aí naquela cidade. A informação, o nome dela foi identificado como Ironeide, né, de 28 anos de idade. O que acontece? A Ironeide, ela chegou no hospital municipal lá daquela cidade, com a filha já com vários hematomas no corpo todo, né? Parte aí do couro cabeludo também foi arrancado e a criança estava com diversos hematomas. O médico perguntou para a criança, perguntou a ela, a criancinha, né, quem tinha espancado ela, né? E ela confessou que seria a mamãe, a sua própria mãe. E aí, automaticamente, os médicos que estavam no plantão ligaram para o Conselho Tutelar, através lá da assistência social do hospital, ligaram para o Conselho Tutelar, onde a polícia foi até o hospital e efetuou a prisão em flagrante de Ironeide, de 28 anos de idade. Ela está à disposição da Justiça, detida lá na UPR, Unidade Prisional de Ressocialização de Presidente Dutra. E o que chama também a atenção, Flávio Henrique, é que a polícia está atrás do padrasto, que também há informação que ele tem participação aí nessas agressões. E não é a primeira vez que a criança dá entrada no hospital. Essa já é a 3ª vez. A mãe, que era para cuidar, dar atenção, todo o carinho, proteção, é ao contrário, sendo acusado de ter agredido e espancada a própria filha. Lamentável, né, Flávio Henrique? Segue com você aí nos estúdios. Lamentável demais. Meu Deus, sinceramente, meu Deus, eu não acredito que esse tipo de gente entre no teu reino. Eu não quero acreditar nisso, não. Olha, sinceramente, eu penso nisso. Se eu tiver a oportunidade de entrar lá, se Deus me permitir, se eu tiver esse merecimento, será que eu vou encontrar esse tipo de gente lá espiritualmente? Eu não acredito, não. Esse tipo de gente tem que pagar caro por isso aqui e lá em outro plano. É isso mesmo, Flávio Henrique? Essa senhora é uma desgraçada, senhora desgraçada, o Conselho Tutelar, miserável, através lá da assistência covarde social, de última categoria. Não sei nem que qualificação dá para uma pessoa dessa. Uma monstra com todas as letras. Covarde. Espanca a própria filha com a ajuda, suspeitando-se que é a ajuda do pai também. Olha a situação que ficou essa criança, rapaz, 2 anos de idade. Passou por cirurgia para tirar o baço, já não é a primeira vez que vai ao hospital. Agora eu não sei por que esses profissionais lá de saúde não perceberam em outras situações, né? Meu Deus, arrancaram um pedaço do couro cabeludo também. A senhora é uma pilantra de marca maior, viu, senhora? Uma desgraçada que não merece estar entre nós de jeito nenhum, não. Pague caro por isso. Amargue uma cadeia grande. Calma, seu Flávio, não calma. Não tem como ter. Amargue um castigo pesado. Sofra. Vá para a cadeia. E que a senhora nunca mais tenha contato com essa menina. Nunca mais. Que os juízes lá da comarca impeçam que essa criança tenha contato de novo com essa monstra. É isso mesmo que eu acho, e não retiro não. Impeçam que tenham contato com ela. Não há a menor possibilidade, não há condições
psicológicas, nem condições. Não há condições de mãe aqui para estar com essa criança. Não há, não existe. Não é possível. Eu não quero acreditar que essa mulher vai estar com essa criança de novo. Vai, Catarina. Vai, Catarina. Perguntando aqui a Catarina se ela vai ter coragem de ficar chorando pedindo a guarda. Vai. Ela vai chorar, ela vai pedir a guarda, ela vai dizer que está arrependida, ela vai dizer que foi um momento de desespero, que ela não queria fazer isso, mas que a menina chorou demais, que ela perdeu o controle, que ela não, quando ela pensou que não, já estava espancando, ela perdeu o controle, nada disso. A criança ficou toda machucada, rapaz, ó, dá dó demais ver um negócio desse. Criança toda machucada, perdeu o baço, pode ter comprometimento no futuro, né? Aí uma criminosa dessa, uma criminosa covarde dessa, quando vê no futuro que eu aqui profetizo em Deus, tira essa criminosa por enquanto para profetizar aqui que essa criança, vamos botar a criança aqui, por gentileza, viu? Bota a criança, que essa criança seja um adulto de prosperidade, que tenha um bom cargo na sua vida, aí ela vai atrás. Aí ela vai dizer, oh meu Deus, minha filhinha, olha o que ela é hoje, não é? Hoje ela prosperou, hoje ela conseguiu algo na vida. Ah, meu Deus, tenha um futuro bom para essa criança, viu, meu Deus? Dê um futuro bom para ela. E eu fico pensando assim, sabe, eu já até disse isso, quando acontecem esses casos que vão à tona, a primeira coisa que eu penso é o seguinte, meu Deus, e quantas centenas de casos, milhares de casos que acontecem pelo Brasil e mundo afora e que ninguém fica sabendo. Agressões, espancamento de criança dentro de casa e de idoso, feita pelos criminosos da família. Mãe e pai criminoso, padrasto criminoso, vagabundo que entra na família para ajudar a espancar, não é? Exploradores e ninguém fica sabendo. Porque às vezes não há denúncia, não deixam hematomas, mas Deus toma de conta disso aí. Ah, é? A mãe só foi para o hospital porque ela estava chorando com muita dor no estômago. Informações complementares aqui da produção. Ou seja, se não tivesse chorando com dor no estômago, essa monstra não ia levar ela. Ô mulher feia essa monstra, viu? Feia que eu digo, não é só na aparência não, é feia de ser humano. É um ser humano feio, é um ser humano nojento, feio nas atitudes. Ah, cretina, tira essa mulher, não quero mais ver não. 6h19 agora. Já é o intervalo, né, Catarina? Como é? O último caso, né? Cidade de Passo do Lumiar. O último caso vem da cidade de Passo do Lumiar. Ó, só para encerrar um pouquinho esse assunto aí, aqui em Caxias, na minha cidade, eu já tomei conhecimento de pai e mãe agressor. E os que eu tomei conhecimento, que eu soube todas as informações e tudo, eu denunciei mesmo. Tem que denunciar mesmo. Se você sabe que tem uma pessoa que você conhece, um vizinho, uma pessoa do seu bairro, da sua rua, que espanca criança, que espanca idoso ou qualquer que seja, faça a denúncia. Faça a denúncia. Espancar é diferente de corrigir. Correção, até Deus permite, está na Bíblia, a correção tem que existir. Agora, espancamento, pelo amor de Deus. Vamos para o intervalo, né? Tem mais um caso daqui a pouco, depois do intervalo, são 6h20. Eu volto já já. Seis horas e 24 minutos, a gente não consegue esquecer do caso anterior, né? E para você que está ligando a TV nesse instante, às 6h24, antes aqui, pessoal, antes do intervalo, nós mostramos um caso que aconteceu lá em Presidente Dutra, de uma criança de 2 anos que foi espancada pela mãe e chegou a perder o baço. De repente você está ligando a TV agora, só para atualizar para você que liga a TV agora, né? A criança foi espancada. Aí a mãe levou para o hospital, dizendo que a criança caiu, aquela velha história de sempre. Mas aí a desgraçada é essa aí, a polícia descobriu, não é, que foi espancamento, a suspeita do padrasto ter ajudado no espancamento,
e a criança chegou a perder o braço. Esse aí é o cara que é padrasto suspeito, né? Quer nem ver mais esse sujeito. Caboclo da cara ruim, rapaz. 6h25. Para encerrar os casos de polícia, a última ocorrência vem lá da cidade de Passo do Lumiar, na região da ilha ali. Um italiano que morava no Brasil há 20 anos, ele foi morto no próprio sítio onde morava lá em Passo do Lumiar, não é, Catarina? Que situação. O Roberto Maia vai contar essa história. Fala aí, Maia. Fala. De volta com os casos da área policial. E agora a informação que a gente tem aqui, Flávio Henrique, é de que um italiano identificado como Alfredo Catalani, de 69 anos de idade, foi assassinado com 2 tiros dentro do sítio onde morava. Isso já ali em Passo do Lumiar, na região metropolitana de São Luís. Ele morava havia 2 anos no estado do Maranhão e há mais de 20 anos no Brasil. O corpo da vítima foi encontrado com tiros na perna esquerda e no peito esquerdo. Segundo a polícia, a morte de Alfredo pode ter sido na segunda-feira, dia 17, dia em que vizinhos ouviram 3 disparos de arma de fogo vinda lá deste sítio. A Polícia Civil investiga se houve homicídio ou latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Sofrida aí uma tentativa de assalto em 2019. Na época, 2 assaltantes foram presos e 2 se invadiram, sumiram lá do local. A polícia está aí ainda nas investigações em torno deste caso. Com as imagens de Carlos Sérgio, Valentão das imagens e apoio técnico pendrive, Roberto Maia para o programa Pela Manhã. O sujeito vem para o Brasil na expectativa de ter um sossego, escolher o Brasil para viver, não é? Aí já, quando chega a uma certa idade, quer aquele descanso. Aí diz, não, eu vou lá para o Maranhão, diz que lá é bom, tem uma ventilação, um litoral bacana, o povo lá é bacana. Vou passar o resto da minha vida lá em Passo do Lumiar. Eu não quero a capital, não. Vou para Passo do Lumiar, que é mais tranquilo. Aí lá morre, vítima de bala. Eita, meu Deus. Eita, mundo de gente desumana. 6h27, já é isso tudo, Catarina. 6h27 foram os casos de polícia. Muito bem, 6h27. A Cata, me dê meu celular e aquele papel ali com a agenda de uns amigos aí que eu conheci ontem, um pessoal bacana. Fiquei muito feliz em conhecer esses amigos bacanas ontem, né? Eu quero mandar um bom dia aqui. Meu amigo Ivo, aquela foto lá dos nossos amigos, viu? Eu quero aqui mandar um alô bem especial para essa turma bacana. Às 6h28, olha, o meu amigo Armando Júnior, que é esse de amarelo, o Armando Júnior. Amarelo é laranja ali, amarelo, né? Tá de amarelo, short, bermuda azul, de óculos, tá ali atrás. Me levou para conhecer essa turma bacana. E a gente conversou bastante, fizemos uma amizade. Essa turma trabalha ali, às margens da BR-316, ali nas imediações do posto de combustíveis, ali depois do retorno da Volta Redonda. Aí é uma turma boa de trabalhadores e que se fizeram de amigos da gente. A gente conversou muito, ficamos de nos encontrar outras vezes, conversamos sobre muitos assuntos, sobre a vida, sobre a cidade, sobre o futuro, sobre os nossos filhos, né, o futuro dos nossos filhos, sobre saúde, sobre educação. Conversei lá com o Mariano, soldador, gente boa demais. O Mariano não está nessa foto, mas depois vou trazer a foto do Mariano. O Peteca mecânico, o Magão eletricista, o Luizão bombeiro, o Luiz mecânico diesel, o Luiz mexe só com diesel. Aí o Frank pintor, o Sargento Olindo, né? Sargento Olindo, que já prestou um grande serviço à Polícia Militar, e o Francivaldo eletricista. Essa turma toda feliz aí, conversamos bastante, e eu agradeço muito a recepção de vocês comigo, através aí do meu amigo Júnior Armando, que me levou lá para a gente fazer esse bate-papo bacana. Um grande abraço para essa turma toda, viu? Obrigado pela recepção de vocês. 6h29, mas tem também essa turma que manda mensagem aqui através do nosso WhatsApp. Vai aparecer na tela aí o WhatsApp, 981 11 43 83. A gente agradece muito. Alô, Lindalva. Abraço para ti, Lindalva. Mandar um bom dia aqui para Tamires aí no Residencial Eugênio Coutinho assistindo a gente. Alô, Tamires, um abraço para ti, viu? A Tamires botou assim, ó.
Essa nojenta não merece ser chamada de mãe. E colocou uma carinha de raiva. É verdade. Isso é revoltante. Meu Deus, eu tenho 4 filhos e faço tudo por eles. Estou sempre do lado deles e que Deus continue abençoando meus filhos. Amém, Tamires? Concordo com você, viu? Você tem razão mesmo. Manda um bom dia aí para Ana, Carol, Camila, Daniel, da Santa Bárbara, bairro São Francisco. Um abraço. Flávio pede para a Operação Tapa Buracos vir aqui na nossa rua. Bairro São Francisco. Qual é a rua, minha amiga Ana? Porque o São Francisco está recebendo Tapa Buracos, né? Ação de infraestrutura, nós mostramos aqui ontem, né? Viu, minha amiga Ana? Mas você diz aí o nome da sua rua, né? Para saber se ela está contemplada na ação. Porque a ação, gente, ela acontece assim, gradativamente, através de um pré-agendamento, né? A cidade é muito grande, aí tem que contemplar a cidade, aí vai se fazendo aos poucos, mesmo no período de chuva, que tem prefeito que não faz no período de chuva. E aqui o prefeito teve coragem de fazer no período de chuva, uma ação ousada, né? E aí vai contemplando as ruas paulatinamente, até contemplar todos. Mas o bairro São Francisco tem recebido muitos benefícios, né? Aquela iluminação de LED lá que ficou bonito, né? Beneficiamento de rua, calçamento de rua, operação tapa-buraco, que legal. Abraço a você do São Francisco. Mandar um bom dia aqui para quem agora? A Joane está no Campo de Belém. Alô, Joane do Campo de Belém. Alô, meu amigo Hermano, também assistindo a gente. Bom dia para ti, o Hermano da loja. Grande gerente, abração, viu? Meu amigo Naldo Ferreira. Naldo Ferreira, o Naldo, o Rafael e o Richardson assistindo a gente. Grande abraço. Gosto muito dessa família, a família do Naldo. Gente muito boa. 6h31 e, gente, é o seguinte, quero vir para cá, para essa câmera 4 aqui. São 7 câmeras, a gente fica aqui perdido com tanta câmera. Câmera para cá, câmera para lá. 7 câmeras não é brincadeira não, meu amigo, para você ficar olhando para uma e para outra, mas a gente se entende. Ontem houve aqui em Caxias, lá no auditório do SAMU, uma capacitação voltada para os cirurgiões dentistas da rede municipal de saúde. Mais de 70 cirurgiões dentistas que servem a nossa população na atenção básica, nas unidades básicas, nos postos de saúde, urbana e rural. E esses profissionais passaram ontem por capacitação, tanto os cirurgiões dentistas como os auxiliares de saúde bucal. Aquele profissional que fica ali com o dentista, com o cirurgião, passando as ferramentas, orientando ali, né, sendo orientado para auxiliar o cirurgião. E aí, nossa equipe esteve por lá para trazer mais detalhes desse conteúdo, de que foi essa capacitação. E quem esteve por lá foram eles, os incansáveis, não cansam nunca. Pode botar 20 matérias que os homens não cansam não. Julimar Silva e o cantor incansável Tiaguinho. Fala, Julimar. Nós falamos aqui do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, onde aconteceu uma capacitação promovida pela Secretaria Municipal de Saúde por meio da Coordenação de Saúde Bucal, onde essa capacitação foi destinada a dentistas e também a auxiliares dentistas do município de Caxias. São mais de 100 auxiliares e 74 dentistas que passaram por esse treinamento nesta quarta-feira. Lembrando que agora os dentistas e os auxiliares têm uma meta importante, que é atingir, pelo menos no município, 60% das gestantes atendidas. Esta é uma nova meta que também coincide com uma meta do Ministério da Saúde. Nós conversamos com o coordenador de saúde bucal do município de Caxias e ele falou sobre a importância do trabalho a ser realizado. A princípio vão ser 21 indicadores. Nós agora recebemos o repasse de 8. Dos 8, nós temos um com enfoque odontológico, que é o que eles preconizam: atendimento de pré-natal odontológico para todas as gestantes do município. Nós temos um alvo, uma meta de 60%. E assim, no mínimo, para ser atingido, mas assim, nós pensamos grandes, nós gostamos uma meta aí, nós estipulamos uma meta acima de 80%, nós estamos confiantes porque a gente está tendo assim, total apoio da gestão, a gestão tem estado solícita com a planificação, tem se sensibilizado com isso, com a saúde, e nós temos tido assim, melhoria significativa. Então a gente vai colocar essa meta acima de 80% e nós estamos confiantes que vamos conseguir atingi-las. Outras informações em nossa programação, Julimar Silva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã. Gente, esse serviço odontológico aqui do município, ele tem trabalhado muito bem. O Tiago, que é o coordenador de saúde bucal,
inclusive já esteve aqui no programa 2 vezes, falando de determinados assuntos ligados à odontologia. É um jovem cirurgião dentista muito capacitado, preparado, né? Está fazendo um trabalho bonito, está empenhado para deixar esse serviço de saúde bucal aqui do município de Caxias cada vez mais qualificado, atingindo bons índices de resolutividade e de serviço. Olha, hoje aqui em Caxias é impressionante. Nós temos todos os serviços básicos de odontologia, nós temos todos. E os serviços avançados também, porque tem o CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, onde se faz cirurgias, onde se faz extrações, canais. Inclusive, não sei se você sabe, Catarina, mas lá no CEL também atende crianças, jovens e crianças especiais, né? Criança autista, criança com síndrome de Down, criança com outros tipos de transtornos, são atendidos por profissionais especializados. Então, você aí no seu bairro, que vai à unidade básica de saúde procurar um profissional odontólogo, você encontra todos os serviços. Se é urgência, você pode procurar na UPA, tem urgência odontológica. Mas você pode procurar urgência odontológica no seu bairro também, de lá, se for um caso mais sério, encaminha para a UPA ou para o Centro de Especialidade Odontológica. E aí, essa preocupação do município, da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenação de Saúde Bucal, através do Tiago, de estar levando essas capacitações, esses encontros, para alinhar, né, o serviço, ver quais as demandas, o que precisa para melhorar, novas tendências, novas técnicas, enfim, parabéns por essa iniciativa, viu? Parabéns mesmo. 6h36, continuamos com o seu programa pela manhã, agora virando para 6h37. Você que está acordando agora, hein? Bom dia, eu sou o Flávio Henrique, o seu amigo de todas as manhãs. Um abraço para você. Quero te abraçar pessoalmente. Se você me der a oportunidade de mandar uma mensagem para mim aí, eu vou te abraçar pessoalmente, viu? Pode ter certeza. Seja você homem ou mulher, eu dou um abraço forte aí na sua casa, no seu trabalho, onde você quiser, tá bom? Gente, o prefeito Fábio Gentil, ele esteve em uma das comunidades mais carentes aqui do nosso município. Comunidade lá do Carro Velho, né? Uma zona suburbana de Caxias. Na ocasião, o gestor conversou, dialogou ali com os moradores e garantiu serviços essenciais como melhorias de ruas e atendimento no abastecimento d'água. Vamos ver como é que foi essa conversa lá. Bom, falamos aqui da comunidade Carro Velho, que fica próximo aqui ao residencial Eugênio Coutinho. Estamos acompanhando a comitiva do prefeito Fábio Gentil, que está aqui, visitando essa localidade, conversando com os moradores para saber em relação aqui o que a comunidade está precisando. A prefeitura já fez aqui alguns benefícios, que foi a colocação da iluminação pública e também a ligação aqui de água para as residências, em grande parte da região do Carro Velho. Inclusive, o prefeito esteve vistoriando ali um poço que foi feito pela gestão passada, que infelizmente abateu, mas foi feito um trabalho emergencial aqui para a comunidade para atender uma ligação da caixa d'água dali do residencial Eugênio Coutinho até aqui para a comunidade, para eles não ficarem com a falta d'água. Foi que confirmou para a gente o Arnaldo Arruda, ele que é o diretor do SAI Caxias. A gente tem aqui um poço que na época ele teve um problema de perda de vazão, mas a gente conseguiu resolver isso, né, com outro poço auxiliar aqui logo aqui no Eugênio Coutinho. Então a população hoje aqui está assistida e a gente já tem feito estudos de crescimento do bairro para projetar um novo poço, um novo sistema de abastecimento. Com isso, a região aqui do Carro Velho pode crescer, que vai ser atendido com água. Foi também autorizado pelo prefeito Fábio Gentil a colocação aqui de um dos acessos de manilhas para facilitar a trafegabilidade, como explicou o secretário adjunto Zé Cláudio. Vamos ouvir. E o principal agora é a construção do bueiro, ali que melhorar a passagem, que dá acesso do Eugênio Coutinho aqui para o Carro Velho. Isso vai melhorar a vida dos moradores aqui? Com certeza, a população quer melhorias e o prefeito Fábio Gentil está pronto para atendê-la. O nosso compromisso é com todos, o nosso compromisso é com você, é com a cidade de Caxias. Nosso trabalho não para, independente do dia e do horário, a Prefeitura Municipal de Caxias continua trabalhando. E o nosso compromisso é com a cidade, de transformar e construir a cidade que a gente quer. Tá aí, o prefeito dando a sua palavra, né? Relatando aí dessa comunicação, desse encontro aí com a comunidade do Carro Velho. Um bom dia, você que é da comunidade do Carro Velho.
Isso é bom a gente ver o gestor próximo da população, indo até onde a população, visitando as ruas, visitando as residências, porque uma coisa é as demandas chegarem para os secretários e para os gestores. Olha, em comunidade tal, precisa disso ou daquilo. Outra coisa é o gestor indo até o local, conhecendo as demandas de abastecimento d'água, de pavimentação de rua, de limpeza, enfim. E isso realmente faz uma grande diferença. E aí com o prefeito Fábio, não tem essa história de horário, de dia, não. Ele qualquer dia, qualquer horário, ele está ali atuando e procurando realmente atender as demandas da população. Muito bem, vamos seguindo em frente. O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão está com inscrições abertas para 4 oficinas. Vamos saber mais detalhes com o garotinho da academia. É o garotinho da academia, bota ele na tela. Rapaz, a cada dia mais malhado esse garoto da academia. O menino dos olhos claros, dos olhos de mel. Fala, garotinho, fala. O Centro de Educação Científica SEC IEMA Caxias está com inscrições abertas para 4 oficinas. Ciência e História, Ciência e Robótica, Ciência e Ambiente e Ciência e Tecnologia. Aqui ao nosso lado, conversamos com Débora de Cássia, que é coordenadora da oficina de História. As inscrições estão abertas e a pretensão é ocupar as 400 vagas disponíveis. Isso, exatamente. O Centro de Educação Científica oferece hoje 400 vagas para crianças do 6º ao 9º ano de escolas públicas da cidade de Caxias, para as 4 oficinas, Ciência e Ambiente, Ciência e Tecnologia, Ciência e Robótica e Ciência e História. Cada criança fica conosco por 2 anos para fazer as 2 oficinas, ou, no caso dos alunos que estejam no 9º ano, eles podem optar por ficar 1 ano só em uma oficina casadinha, Robótica, História ou Tecnologia e Ambiente. Já são 3 anos em que o SEC IEMA está instalado aqui no município de Caxias e de lá até aqui já tem realizado grandes feitos, inclusive com conquistas internacionais. Para quem vai estar ingressando, o que significa na vida deles? Exatamente. Nós somos hoje o único centro de educação científica voltado para o ensino fundamental do país. Então, isso já é um diferencial no estado do Maranhão, em especial na cidade de Caxias. Nesses 3 anos de trabalho, nós conquistamos prêmios internacionais, como a premiação da ONU, 1º, 2º e 3º lugar na ONU. Nós conquistamos torneios de robótica estadual, conquistamos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com 1º, 2º e 3º lugar. E o aluno que ele ingressa no SEC, no Centro de Educação Científica, ele muda a perspectiva de vida. O SEC ele trabalha com projetos de vida. O SEC busca nesse alunado, nesse aprendente que entra no centro, com que ele consiga ser protagonista das suas próprias histórias de vida, mostrando a eles as possibilidades que eles têm de transformação das suas histórias, das suas trajetórias, assim como da história daqueles que abarcam esses alunos através da educação científica. Nós não somos um reforço escolar. O que nós fazemos aqui é a iniciação científica, dentro dessas 4 áreas do saber: tecnologia, robótica, ambiente e história. Agradecemos a coordenadora Débora de Cássia, que é coordenadora da oficina de História. As inscrições estão sendo realizadas na antiga Escola Vespasiano Ramos, aqui no bairro Ponte. Com as imagens de Júnior Viana, Gilson Rangel para a TV Guanaré. Obrigado, Rangel e Viana. E olha aí, as inscrições, viu? Inscrições abertas, né? Na antiga Escola Vespasiano Ramos, no Ponte. Procure, faça sua inscrição, capacite-se, prepare-se para o mercado de trabalho, não é? Como, Catarina? Muitas vagas, viu? Bem lembrado. Mais de 400 vagas. Eu acho que é uma quantidade de vagas significante, viu? Significante mesmo. E de um instituto que tem credibilidade, né? Tem know-how. Isso é importante. Pessoal, é o seguinte, são 6 horas e 44 minutos, 6h44. Nós vamos fazer só um intervalinho para a água, para o café. Depois do intervalo, nós vamos receber aqui o pastor Israel Lucas, que você já conhece, já esteve conosco aqui algumas vezes, debatendo vários assuntos importantes ligados ao nosso cotidiano, ligados à relação
cristão e mundo, relacionamento de cristãos. E hoje nós vamos trazer mais um tema com o pastor Israel Lucas, que traz sempre uma mensagem muito bacana, muito importante, tem uma comunicação boa, firme, precisa e compreensível. Então isso é bom quando você ouve alguém que tem uma boa comunicação, que a mensagem fica na sua mente. Então voltamos já já depois do intervalo. Aguarde, você vai ver que eu tenho razão de você aí esperar. Aguarde aí, viu? Com o seu programa pela manhã, são 6 horas e 49 minutos, 6h49. E aqui mais uma vez eu recebo o jovem pastor Israel Lucas, né? Já esteve conosco aqui em outras oportunidades, conversando sobre assuntos importantes do nosso dia a dia, né? Claro, sempre dentro da palavra, né? Direcionado à Bíblia, mas assuntos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que chega para os jovens e para todo mundo, enfim. Pastor Israel, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Flávio, prazer meu. Alegria, muito obrigado. Estar com vocês. Muito obrigado. E hoje o nosso assunto é o seguinte, gostei desse assunto, é a relação entre a igreja e o Estado. O pastor vai explicar exatamente o que é essa relação entre a igreja e o que é o Estado, né? A gente aqui se refere ao Estado brasileiro como um todo, ele vai explicar isso. Então nós vamos discutir essa relação entre a igreja e o Estado. Pastor, quando questionamos a igreja e o Estado, o que vem a ser o Estado? Só para as pessoas se situarem. Maravilha, Flávio. A definição de Estado. Sabe-se que dentro da teologia, pouco nós discutimos concernente a interações sociais de um Estado. Sim. É mais uma sociedade. No direito, também sou formado em direito, nós entendemos dentro de uma matéria chamada de ciência política, que Estado é o conjunto de organização e instituição que visa o bem comum de uma nação. Sim. É um conjunto e grupo de povo soberano que elege, coloca alguém com uma competência para administrar todo o império, Sim. uma monarquia, etc. Então, Estado basicamente vem a ser um conjunto de ações soberanas que visam o bem comum de uma sociedade, dentro da divisão do líder geral com aqueles que são liderados. É apenas o bem comum de uma sociedade, que visa o bem-estar de todos. É basicamente isso, em termos simples. Sim, muito bem. E dentro dessa definição de Estado, claro, não há como não haver uma relação entre o Estado brasileiro, né? Entre o que o pastor explicou, e a igreja. Né? A igreja é uma instituição importante que está no dia a dia de todo mundo, seja ela qual for. Então aqui, a religião e a política, apesar de serem temas distintos, tem relação entre essas instituições, a religião e a política? Como é que é essa relação? Tem muita relação, Flávio. Muitas pessoas costumam dizer que não devemos discutir, não é? Sim. Nem política, nem religião. Sim. Às vezes coloca até o futebol, ninguém discute a escolha do time. E é o que mais tem que se discutir. É o que mais tem. E é legal essa discussão quando é saudável, né? Uhum. Mas o interessante, Flávio, notar que nós devemos discutir isso sim. Nós devemos entender que quando não discutimos, estamos avessos a tudo isso. Por exemplo, na escolha de um político, na escolha de uma igreja que se congregar. Então é importante que todo cidadão discuta isso. E se nós estudarmos uma matéria chamada dentro da teologia de História da Igreja, nós iremos identificar vários e vários casos onde a igreja e o Estado estiveram em íntima comunhão, no sentido de encontrar o bem comum. Sim. Às vezes isso atrapalhou muito, tanto a igreja como o Estado. Às vezes ajudou, mas ao longo do desenrolar da história, desde a primeira era cristã, depois do Renascimento, depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, com Constantino, Domiciano, etc., século XVI, XVII, XVIII, até hoje, século XXI, a igreja e o Estado sempre tiveram uma íntima comunhão, no sentido de encontrar interesses comuns, porque eles lideram pessoas. O Estado com uma missão específica e a igreja com a outra. Então, sempre houve, sim, um enlace para o bem comum de uma sociedade, essa união de Estado com a igreja. Não que haja uma substituição, isso não é favorável, mas sempre houve, vamos dizer que um suporte
para tal. É bom para o Estado que haja a atuação da igreja, porque isso de uma certa forma ajuda no controle social. Aristóteles, Platão, fala muito sobre isso. E também é importante para a igreja essa atuação do Estado, porque entendemos que com a atuação do Estado há também uma maneira de pregarmos o Evangelho para propagarmos a missão que Cristo deixou para nós, que é fazer discípulos de uma maneira mais fácil, por meio de leis, por meio de políticas sociais. Não que são indispensáveis um do outro, mas eles também podem caminhar só. Mas é importante que comunguem com o mesmo sentimento, com o mesmo ânimo, que é o bem comum de uma sociedade, cada um dentro de sua seara. Muito bem. Mas, pastor, a igreja pode substituir o Estado? É aí que está. Essa é uma das perguntas que é muito interessante nós discutirmos isso, Fábio, porque não pode. É necessário que haja um relacionamento frutuoso. É isso que entendemos, que haja um relacionamento íntimo, comum, mas não de substituição. Por exemplo, isso aconteceu pela primeira vez dentro de um sentido da predominância da religião em relação ao Estado, em 313 depois de Cristo, com o imperador Constantino. Ele era ao mesmo tempo subpontífice de todo o Império Romano, como também ele se autodeclarou papa de toda a religião católica apostólica romana, dentro do romanismo. Aí foi que surgiu a Igreja Católica. Entendi. E a partir desse momento foi ruim, tanto para o Estado como para a Igreja como um todo. Foi aí que a Igreja se deteriorou, entrou o paganismo e muitas coisas foram desmanchando a identidade real das igrejas. Respondo, não é interessante nem para a Igreja, nem para o Estado que haja essa substituição, porque concernente a isso haverá uma usurpação de competência. O Estado tem uma competência única, que é simplesmente de reger uma cidade, um Estado, uma nação dentro dos interesses sociais, dentro da organização de políticas públicas, saneamento, etc. E a Igreja tem uma outra missão específica, que de uma certa forma afeta isso, as interações sociais, mas não é o seu papel principal. O papel principal da Igreja é simplesmente pregar o Evangelho de Cristo e fazer discípulos. E com isso, colocar em uma sociedade cidadãos que participem de forma honesta. É basicamente essa. Então a Igreja e o Estado não podem substituir as suas competências, mas de certa forma eles podem ter uma relação frutuosa, ajudar, ser um suporte, caminharem juntos com os seus propósitos distintos, mas visando o bem comum. Tá aí, gente, você vê quão é importante a política na nossa vida. Quando a gente fala política, a gente fala política pública, né? A política de relação com as pessoas, a política da saúde, da educação, da assistência social, do bem comum. Não é à toa, não, pastor, que no Brasil e no mundo temos muitos membros de igrejas que caminharam na política, né? Atuam na política e que são membros da igreja, que têm feito um trabalho muito bom, têm contribuído muito, e essa relação se torna até mais forte ainda. A gente tem muitos. Flávio, uma coisa que é interessante é isso. É importante de que toda parcela da sociedade tenha a sua representatividade. Exatamente. Isso é indispensável. Claro. Agora, tem muitas pessoas que partem do extremo de que se todos os governantes fossem evangélicos ou tivessem algum viés religioso, isso seria benéfico para uma sociedade em geral. Em tese, isso seria interessante. É importante que isso, de certa forma, acontecesse. Mas o que temos visto ao longo da história, que como a igreja, né, uma instituição perfeita, no sentido de que haja pessoas com reputação 100% ilibada, pessoas honestas, porque, como eu disse há poucas entrevistas atrás, que a igreja é um hospital de pecadores, são pessoas falhas, que têm caráter manchado e estão buscando uma melhora diária. Então, parto desse pressuposto. Não é interessante que a igreja ela venha ter a ideia de que, governando toda uma nação, todo um congresso nacional, as coisas melhorariam. Muitas das vezes, o que aconteceu, por exemplo, na China, que um tempo houve-se a pregação do evangelho de forma livre e espontânea, mas pouco tempo depois levantou-se um governante que era ateísta, que não acreditava na pessoa de Deus. E isso para a igreja, naquele primeiro momento, foi, de certa forma, ruim. Não é verdade? Com certeza. Porque até então o evangelho estava sendo pregado, de repente ergue-se e levanta um governante que não era evangélico, que não era crente. É um choque. É um choque. E isso, Flávio, hoje nós entendemos que foi benéfico para aquele momento na China.
Sabe por quê? Porque nesse momento surgiu as igrejas subterrâneas. Milhares e milhares de igrejas. Então, fazendo o cálculo hoje, há a maior quantidade de cristãos subterrâneos na China que pregam o evangelho de forma como o governo não tem a manutenção, não tem ali a sua mão, não controla, do que a quantidade de cristãos que está na América, nos Estados Unidos. Entendi. Entendeu? Então, olhando hoje de fora de toda essa situação, foi benéfico para a propagação do evangelho que se levantasse um governante ateísta naquela época. Então, para entender os desígnios de Deus, os mistérios de Deus, essa soberania dele, então, temos que entender muito bem que Deus está no controle de tudo e ele sempre faz o bem para a sua sociedade. Verdade. Bom, e as autoridades governamentais, elas foram criadas, né? Foram criadas pelos homens? Basicamente, eu explico isso dentro daquilo que a Bíblia chama de soberania mediada. A Bíblia, nós estudando a palavra de Deus, que ela é o nosso manual, é ela que rege o nosso caminhar, o nosso estar, ela, desde o seu início, Deus delega ao homem a autoridade. Ele dá para o homem, quando ele criou Adão no paraíso, ele delegou autoridade específica para Adão, para a governada. Com a entrada do pecado do mundo, houve também, na consequência dos patriarcas, uma certa governança. No período dos juízes, na Bíblia, também houve governança de reis, etc. Então, Deus delega para o homem a sua soberania mediada. Ele entrega para o homem e outorga para ele, para que ele exerça uma soberania na terra. Mas não significa que isso é absolutista, que o homem tem em toda a sua história, em todo um controle social nas suas mãos, onde ele rege tudo de acordo com a sua vontade. Não. Logicamente, há a participação de Deus em tudo isso. Mas ele ser soberano sobre todo o processo não significa que ele interfere nesse processo o tempo todo. Sim. Por isso que nós chamamos de soberania mediada. Deus dando para o homem uma parcela dentro de uma governança de um estado, de uma nação. Você entendeu? Então ele entrega para o homem, governe isso, organize isso, cumpra os meus desígnios. As pessoas não podem entender no momento o que eu estou fazendo, porque você pode ser ideologicamente diferente, pode ter um viés político diferente, mas é para o bem deles que isso está acontecendo. Então Deus, todo momento, no controle, chamando a atenção da humanidade para o fator principal, que não é simplesmente o bem-estar de uma sociedade, porque somos passageiros, mas simplesmente o bem-estar eterno, que é viver em comunhão com Deus por toda a eternidade. Por isso que ele é perfeito, né? Pensa no agora, no depois, nas próximas gerações, enfim. São 7h em ponto, estamos conversando com o pastor Israel Lucas. Como muitos de vocês sabem, é filho do pastor Caetano, Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, a Igreja Assembleia, eu faço questão de dizer isso aqui sempre, tem mais de 100 unidades hoje em Caxias, não é isso, pastor? Mais de 100 unidades. O pastor Israel continua com essa atividade lá no seminário em São Paulo, né, pastor? Passa ainda esse ano todo por lá. Passo. Estou retornando agora dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro, e nesse período aqui de férias sempre esteve aqui conosco. Mas a gente continua aqui com ele às 7h01, perguntando aqui o seguinte, passando aqui o seguinte: infelizmente o Brasil é conhecido no mundo afora, pastor, como um país corrupto. E muitos acham que não tem mais jeito. Há muito esse comentário. O país é corrupto, não tem mais jeito. E essa visão tem muito lá fora. Na sua visão, você acha que há uma falta de princípios morais na nossa gente, no nosso país, que se chega a isso? Perfeito, Flávio. No que concerne isso, sim. Mas não significa que dentro de uma religiosidade nós iremos, de uma certa forma, exaurir tudo isso. O ideal é esse, mas tem que haver uma disponibilização de coração. Todo fruto do nosso pecado, ele advém do nosso coração, uma predisposição para o mal. Todos nós, seres humanos, nascemos com isso, somos depravados por natureza. Nascemos com uma semente do pecado. E reconciliamos-nos com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, crendo nele. A partir desse momento que cremos na pessoa de Jesus, nós mudamos a nossa vida de rota e de paradigma. Esse é o ideal bíblico. A partir desse momento, nós entendemos que tudo que fazíamos de errado anteriormente vai ser mudado porque estamos refletindo o caráter de Cristo na nossa vida. Esse, sim, é o antídoto, é o remédio. Mas não significa que uma pessoa ter uma vida dentro de um religiosismo,
ela seja competente para reger, para estar dentro de uma governança de um Estado, de uma nação. Porque, como eu falei, os desígnios de Deus nós nunca entenderemos dentro daquilo que Ele sabe da humanidade. Nós não sabemos as coisas que Deus sabe. Claro. Ele está fora do tempo. Somos nós que estamos dentro do tempo. Então, eu respondo, melhora e muito. Melhora e muito, porque a Bíblia me garante isso. Sim. A Bíblia me garante isso. Um governante evangélico, uma pessoa que tem os seus princípios cristãos, porque o direito que rege as leis do país, que nos ensina, ele foi inspirado na fonte da Bíblia. A Bíblia é uma fonte histórica do direito. Sim. Então, dentro da moralidade, que é baseada não em convenções sociais, mas unicamente em um Deus, em uma teocracia, em um Deus soberano, e ele nos dá princípios morais, então, de certa forma, conduzimos, sim, a nossa vida de forma moral. Um reformador do século XVI, chamado João Calvino, em suas Institutas, ele fala muito sobre os ídolos do coração, daquilo que colocamos, numa fábrica de ídolos no nosso coração. Então, nós, seres humanos, procuramos a todo momento ídolos. Sim. Seja alguma coisa que tenhamos, bens materiais, ou algum membro de nossa família, ou um cônjuge, etc. E a Bíblia diz para nós depositarmos a confiança do nosso coração unicamente na pessoa de Cristo, que é perfeita. Então, a partir do momento que colocamos Cristo no nosso coração, a nossa vida muda, o nosso comportamento muda, a nossa maneira de estar em uma sociedade muda. Sim. Porque você parte de pressupostos cristãos. Você está dentro daquilo que a Bíblia espera de você. Então, a Bíblia me garante isso. Você, de uma certa forma, não que se torna santo, né? Uma pessoa que é melhor do que outras Sim. pessoas, mas é uma escada, é uma santificação progressiva. É dia a dia melhorando. Lendo a palavra de Deus, orando, se aproximando dele. A Bíblia fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. E conhecendo mais os seus desígnios eternos. Então, mais uma vez, eu repito, melhora e muito. A sociedade entendeu o Evangelho de Cristo, porque a palavra de Deus me garante isso. Que à medida que eu deposito o meu coração, à medida que eu guardo a palavra de Deus no meu coração, eu entenderei que é por meio dele, através dele, por ele, que eu vivo, que eu estou numa sociedade que irei morar com ele por toda a eternidade. Muito bem, 7h05, 7h05. Para você que está ligando a TV neste instante, estamos conversando com o pastor Israel Lucas. O tema hoje é relação entre igreja e o Estado. O Estado brasileiro, as organizações, enfim. Bom, uma última pergunta. O Brasil, por ser um Estado laico, ou seja, aquele que não se manifesta em assuntos religiosos, isso favoreceu a corrupção, de certa forma, na sua visão, como religioso? Flávio, uma pergunta muito peculiar. Sim. Há uma discussão muito vasta nesse sentido. Mas, como eu disse, os princípios morais que a Bíblia me garante, ela em si muito melhora o relacionamento e as interações sociais de uma sociedade. Todos nós somos seres que nos relacionamos e devemos ter os nossos pressupostos, seja numa educação de pai para filho, Sim. seja num relacionamento de ensino, numa faculdade, de uma instituição. Eles partem de uma ideologia, de um ideal social. Então, nós cristãos, nós partimos disso também, mas são verdades eternas e absolutas, Sim. que a Bíblia Sagrada, que está fora do compêndio de Karl Marx, de Platão, de Aristóteles, está acima de tudo isso. Essas pessoas que construíram dentro de uma sociedade preceitos e princípios sociológicos e morais, elas morreram, e se nós investigarmos seus túmulos, ainda hoje identificaremos. Mas a palavra de Deus, o Senhor da palavra, a pessoa de Jesus Cristo, se nós formos no seu túmulo, ele não está mais lá, não há os seus restos mortais. Sim. Ele ressuscitou. Então esse homem que ressuscitou, que é o Deus encarnado aqui nessa terra, ele me dá pressupostos morais. E a partir do momento que eu guardo a palavra dele no meu coração, eu não vou pecar contra ele e nem, entanto, eu vou estar de uma forma corrupta, desonesta e imoral em meio à sociedade, se eu unicamente seguir a palavra de Deus. Não significa que eu sou avesso à Constituição Federal. A Constituição Federal é uma lei suprema, a lei magna de um Estado. Mas a palavra de Deus, entendendo ela supera em muito das suas minúcias a nossa Constituição. Não no sentido de que eu cumprindo a palavra em sua integralidade, eu vou descumprir a Constituição. Não. Tanto é que esta bebeu na palavra de Deus, todas as leis. Mas eu seguindo a palavra de Deus, obedecendo o Estado, dentro das leis que esse Estado institui, eu irei caminhar dentro de uma sociedade onde eu vou me comportar bem e vou estar próximo do meu Deus no sentido espiritual. Então o segredo é o que a Bíblia fala em Mateus.
dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Eu devo participar de uma sociedade formativa como uma pessoa que participa, vota, elege pessoas, tem a sua participação social dentro da parcela política. Nós somos animais políticos, como diz Aristóteles, e também devemos ter principalmente a sua vida espiritual em voga com a pessoa de Deus, o nosso Deus soberano. Entendendo a Bíblia, estudando a Bíblia e guardando ela no coração para que continuemos em uma vida não de perfeição, mas de melhora, dia após dia. Nós somos seres que melhoramos a cada dia. Claro. Então a palavra de Deus ele exige isso de nós. Melhora a cada dia para que no final de tudo isso você venha estar comigo, não por seu mérito. É isso que nós entendemos. O que garante a nossa salvação não é o suor da ovelha, não é o que a ovelha faz, não são as obras que garantem a salvação, mas unicamente o sangue do Cordeiro, que é a pessoa de Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus soberano. Então é basicamente isso. O que nos trouxe para próximo de Jesus, nos trouxe para próximo de Deus, foi o que ele fez na cruz do Calvário, foi morrer por nós. É por isso que somos gratos aqui na terra e é por isso que estudamos a palavra para entender melhor esse processo. Muito bem, então, entendido para você, siga, respeite o que está na Constituição brasileira e siga o caminho da Bíblia, que você seguindo esses 2 livros, olha, tenha certeza que muita coisa vai mudar para melhor na sua vida. E como bem disse o pastor, a Constituição brasileira, muito do que está lá é baseado no que está na Bíblia. Então são 2 livros importantíssimos. Não é à toa que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Então, se é o livro mais vendido do mundo, é indiscutível. O interessante, Fábio, que a Bíblia é o único livro na história que o autor vem consigo. A gente compra a Bíblia, Verdade. O autor está conosco, está no nosso coração. Essa colocação, viu? O Espírito Legal. Santo habita dentro de nós, então é impressionante isso. É impressionante, é impressionante. Realmente, muito bom. Pastor, para finalizar, claro, tenho certeza que as pessoas ficam esperando aquela palavra, né? Agora para finalizar aqui a conversa com o pastor, eu vou sair para a rua agora, eu vou ao médico, eu vou em busca de um emprego, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou visitar, eu vou resolver um negócio na rua, eu não estou me sentindo bem, eu quero ouvir a palavra desse jovem pastor para me sair de casa bem. E eu quero que você deixe essa última palavra aí, a seu critério. Dentro da temática que nós estamos falando, a Bíblia nos incentiva, enquanto cristãos, pessoas que acreditam na pessoa de Cristo, nós orarmos por nossas autoridades, pelos governos de Estado. Nós devemos estar em plena comunhão com o nosso governador, com o nosso prefeito, com o nosso presidente, mesmo que isso aparentemente seja discordante com o que pensamos. Mas a Bíblia não diz para perseguirmos isso, irmos de contra isso. Ela fala simplesmente, orem, ajudem, participem em uma sociedade, mesmo que não tenha a ver com os seus valores sociais, mas apenas orem por essas pessoas. Então, eu quero desafiar você que está assistindo a você ter uma predisposição de não simplesmente aceitar tudo que acontece. Você pode mudar no seu voto, mas você entenda, nós, enquanto cristãos, não devemos nos amotinar contra autoridades constituídas por Deus. Devemos simplesmente orar, ajudar e participar. Se você discorda, não vá para uma rede social tentar denegrir ou falar alguma coisa nesse sentido. Não, isso não é comportamento de pessoas que são cristãs. Você deve simplesmente orar e esperar o momento certo e na eleição fazer a sua diferença. Você ter a sua participação na parcela dentro de um cidadão. Então o desafio é o que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 13. Ele fala que nós devemos orar por nossas autoridades. Então ore pelos vereadores, pelo prefeito, pelo governador, pelo nosso presidente, etc. Ore pelas autoridades constituídas. Se te desagrada, espere o momento certo de tirá-las, de votar em outras pessoas, mas não escarneça, não humilhe, não tenta colocar, denegrir pessoas por causa de posições opostas às suas. O comportamento cristão devemos orar pelas as nossas autoridades, devemos orar por todas as autoridades. Quem constituiu foi Deus, Ele é soberano sobre tudo. Então respeite e atuamente esteja numa sociedade refletindo unicamente o caráter de Cristo, e não de político, e não de pessoas. Vista a camisa de Cristo, siga Cristo, faça campanha para propagar o Evangelho de Cristo, e os ideais políticos, no seu voto, sua família, Ele vai estabelecer para a honra e glória do seu nome, unicamente para isso.
Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui, grande abraço, sempre que estiver por aqui o Sistema Guanaré está à disposição para lhe receber com muita alegria, viu? Grande abraço, leve o nosso abraço lá ao pastor Caetano, aos irmãos lá da igreja, né? Sempre a gente tem muito carinho por todos eles e obrigado pela sua presença mais uma vez. Um prazer foi meu. Muito obrigado. 7h13 agora, 7h13. Vamos fazer um intervalinho? Voltamos em instantes. Oferecimento Casa Moura, a líder dos preços baixos. Muito bem, de volta com o seu programa pela manhã, são 7h17. Você com a gente, mandando mensagens aí. Eu já vi ali algumas mensagens no WhatsApp, então eu quero mandar aquele bom dia pro meu querido Evandro e todos aí no SAMU, a Rita, toda essa turma bacana de socorristas, enfermeiros, médicos, condutores, todos aí, viu? 7h17, o Mano Santos chegou por aqui para falar de esportes. A gente passa a bola para ele agora. Mano Santos, o meu bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia para você que acompanha pela manhã. Lembrando que sexta-feira, depois de amanhã, aliás, hoje já é quinta, Já amanhã. é quinta, isso. O melhor carnaval do Maranhão. Exato. Começa com um bloco Sou Social. Sim. E Lá Vem Elas. São os dois blocos oficialmente que vão abrir o carnaval Legal. de Caxias em 2020. Muito Aqui bom. no futebol nacional, Flávio, eu vou dar um exemplo do porquê, na minha opinião, por que o futebol brasileiro está em decadência. Sim. É porque os nossos valores, quanto mais novos, estão sendo vendidos mais cedo. E aí fica aquele futebol mecânico, principalmente da Europa. O futebol da Europa é muito mecânico. Sim. Claro que tem alguns jogadores que, a maioria, alguns se destacam, tem a sua versatilidade, mas o futebol brasileiro é outro. E o exemplo que eu vou dar disso são dois. O pessoal que está aí na suíte, o Iverton, olha, o Antony, tem a foto do Antony. O Antony é o jogador de São Paulo, 19 anos, foi vendido para o Ajax. Assim como vários outros jogadores, o Antony foi vendido para o Ajax por 16 milhões de euros, algo em torno de 75 milhões de reais. Nós temos a foto do Antony aí. Foto do Antony foi vendido. Então, é um dos exemplos que, na minha opinião, faz com que o futebol brasileiro venha em decadência. 19 anos, já estava sendo negociado desde os 18 anos, agora bateram o martelo, vai para o futebol holandês, aí fica aquele futebol mecânico e tudo mais, quando vem, perde a versatilidade do futebol brasileiro. Outro detalhe, também é minha opinião, não é uma opinião geral. Por que o futebol brasileiro está mecânico? Mas também, essa outra informação, ela é muito favorável para nós. Bota a foto aí do Gliggenhantal. Bota aí, ó. Do time aí, ó. Nessa foto aí, que está na tela, eu não tenho o nome de todos eles, mas desses jogadores aí, 14 são brasileiros. Um time da 10ª divisão da Inglaterra, 14 jogadores são brasileiros. Sim. Ou seja, nós iremos ter, logicamente, esses jogadores, a maioria, vão se profissionalizar, outros vão ficar só no amadorismo, mas é que essa incursão do futebol brasileiro na Europa. Esse time aí é da 10ª divisão da Inglaterra. 10ª. Nós estamos falando em 10ª. No Brasil, só tem até a 4ª. E é um país continental, com mais de 300 times, tá? Ou um pouco mais do que isso. E na Inglaterra, que tem muito menos, tem 10 divisões. É só no futebol brasileiro. Vamos lá. O treinador João Brigatti, que é o treinador do Sampaio Corrêa, ele pode estar saindo do Sampaio para fechar com a Ponte Preta, principalmente depois da eliminação na Copa do Brasil. Aí o João Brigatti, que no tempo de jogador atuou pela própria Ponte Preta e agora deve substituir o Gilson Kleina, que deixou o time da Ponte Preta, então
pode ser que esse seja a mudança, o que não é muito bom para o time do Sampaio Corrêa, que está na disputa aí do Campeonato Maranhense e visando outras competições. Bom, vamos falar agora dos resultados de ontem, a começar pela Copa do Nordeste. O CSA perdeu para o Bahia por 2-0, ao grupo do Imperatriz. O CSA tem um pontinho apenas. Bom para o Imperatriz, porque permanece ali em quinto lugar com 4 pontos, vai enfrentar o River no sábado em Terezinha, aliás, em Imperatriz. Uma vitóriazinha pode garantir melhor posicionamento para o time do Imperatriz. Ontem, pela Sul-Americana, o Vasco da Gama empatou em 0-0 com o Oriente Petroleiro, resultado que garantiu o Vasco da Gama na próxima fase da Copa Sul-Americana. Outro 0-0 ontem foi o Internacional contra o Tolima, isso aqui pela Libertadores, foi o primeiro jogo da segunda fase da pré-Libertadores. Isso significa que o Internacional jogou fora de casa, semana que vem o Internacional joga em casa e pode avançar para a fase de grupo da Libertadores. Na Copa do Brasil, 3 jogos ontem, 3-1-1. Quem gosta de fazer aquelas apostazinhas, tivesse botado ambas marcas, hoje estava com um bolso muito bom. Tá? Ontem o Paysandu 1, CRB também 1, o jogo foi lá em Belém. Lá, e o time do CRB venceu por 5-3 nas penalidades. O Oeste de Itápolis empatou em 1-1 com o Ceará. E o Ceará ganhou por 4-2 nas cobranças de penalidades. E o Náutico empatou com 1-1 com o Botafogo. Foi 3-1, só que o Botafogo ganhou por 4-3 nas cobranças de penalidades aí na Copa do Brasil, segunda fase. Agora parte para a terceira fase essas equipes. E na terceira fase é aquela história. Não tem só um jogo, é jogo lá, jogo cá. Então, aquela história de que o jogo temido, que um jogo em casa tinha a obrigação de vencer, para essas equipes já passou. Bom, antes de eu falar da última informação, vou falar que na quarta-feira de cinzas tem uma certa polêmicazinha em relação ao Motoclube contra o Fluminense pela Copa do Brasil. O jogo quarta-feira de cinza, à tarde, aliás, me perdoe. E tinha aquela questão, e aí como é que vai ficar a torcida? A torcida e a segurança, porque a PM até então não tinha se posicionado em relação ao fator segurança para um jogo num feriado pós-carnaval, quarta-feira de cinzas. Mas ontem a PM informou que vai ter sim um contingente para atuar nesse jogo do Fluminense contra a equipe do Motoclube, o Moto Fluminense, o jogo vai ser em São Luís. E ontem foi definida a arbitragem, toda ela mineira. Felipe Fernandes, Ricardo Júnior e Fernanda Nandria. É o trio que vai atuar no jogo entre Motoclube e Fluminense na quarta-feira de cinzas pela Copa do Brasil. Esperamos que o Motoclube, diferente do Sampaio, diferente do Imperatriz, possa avançar. É o Fluminense do outro lado. A gente pode sonhar, não pode? Pode sonhar. Bom, vamos fechar a participação hoje. Recopa Sul-Americana, o campeão da Libertadores, com o campeão da Sul-Americana de 2019. Primeiro jogo ontem, tivemos Flamengo contra o Independente Del Valle do Equador. Sim. Muitos flamenguistas acreditavam numa vitória fácil. E eu disse aqui nos bastidores, seria difícil, porque lá tem a altitude. Okay. E o jogo terminou empatado em 2-2. Semana que vem tem um jogo da volta no Rio de Janeiro. É isso, Flávio. Ok, obrigado, mano. Obrigado a você. Tudo de bom. 7h24, 7 horas 24 minutos. 7h24, vamos falar de carnaval, Catarina? Vamos falar de carnaval? Vamos falar das atrações do dia de amanhã, do primeiro dia do carnaval 2020. Com muito batuque, com muita zoada, com muito barulho, com muita animação. Vamos comigo, vamos pra lá comigo, vamos pra lá. Vamos ver o VT. Daqui a pouco a gente traz a chamadinha, o vídeo do primeiro dia do carnaval. Mas agora nós vamos chamar o VT aqui, né? Do prefeito Fábio Gentil, esteve visitando, viu? Esteve vistoriando o trio elétrico que irá puxar a festa no Corredor da Folia. Vamos ver como é que foi esse momento dessa vistoria lá. Vamos acompanhar.
Com certeza, a nossa preocupação maior, além da diversão, é com a segurança. Fizemos agora o trajeto com o trio elétrico, verificamos todo esse trajeto para que não haja nenhum risco para oferecer a toda a população caxiense e a todos os nossos turistas. Nós precisamos mostrar a imagem verdadeira de Caxias, uma imagem hospitaleira, uma imagem da Princesa do Sertão, acima de tudo com o carnaval de excelência. Tenho certeza que nós vamos conseguir demonstrar e mostrar que em 2020 a cidade de Caxias tem que ter escrito no patamar e no calendário do nosso Brasil, não só do Maranhão, mas do Nordeste do Brasil. E satisfeito com essa vistoria, satisfeito por ter certeza que nós vamos trabalhar com as melhores bandas, com as bandas caxienses, valorizando os nossos artistas locais e, acima de tudo, oferecendo para o povo o carnaval que a gente quer. Prefeito, além de toda essa parte de segurança, todo esse esquema que está sendo montado, a cidade também recebe foliões. Isso também é bom para a economia, né? Com certeza, nós já temos visitado alguns nossos hotéis e a gente percebe que a procura tem sido grande e, com certeza, nós vamos superlotar esses hotéis porque as cidades vizinhas não tem carnaval e todos vão recorrer para Caxias. Só pedimos aos foliões caxienses que possamos abraçá-los, que possamos abraçar todos os turistas, que possamos mostrar o quanto essa cidade é hospitaleira. Nós viemos para cá com o intuito de brincar e não brigar. Que a gente possa proporcionar em Caxias o melhor carnaval e o carnaval que a gente quer. Tá aí, gente, prefeito Fábio Gentil vistoriando o trio elétrico, acompanhou todo o percurso do trio elétrico que vai estar à sua disposição na avenida, no Corredor da Folia, a partir de amanhã, no primeiro dia do Carnaval 2020, a abertura. E nós vamos estar por lá e tem transmissão ao vivo pelo Sistema Guanaré de Comunicação, aqui no canal 10.1, a partir de 9 da noite. Vai estar lá no portal também, pela rádio. E nós juntos, a Catarina apresentando aqui no estúdio e eu lá na pista fazendo as reportagens. São 7h27, é Carnaval 2020, é confete, é serpentina, animação. Vamos lá. Aqui, ali, aqui, acolá. A programação de amanhã. Cansei. Catarina, esqueci de tomar meu remédio. Eu tomo depois do programa agora. Programação de amanhã. Amanhã, a abertura do Carnaval Oficial do município de Caxias 2020 com transmissão pela TV Guanaré. Vamos ver a programação de amanhã. Na tela. Ei, traz o vetor. Vai começar em Caxias o melhor carnaval do Maranhão. Nesta sexta, abertura oficial do carnaval às 4 da tarde, na Avenida Alexandre Costa. Concentração dos blocos Som Social e Lá Vem Elas. E o arrastão logo em seguida, puxado pela banda Maria Baiana no trio. A partir das 8 da noite, tem Júnior Masca, Kiko Chicabana, Jonas Cardoso e Jonas Esticado. Realização Prefeitura de Caxias, o carnaval que a gente quer. É isso aí, é amanhã no Corredor da Folia, Avenida Senador Alexandre Costa. Você que acabou de chegar em Caxias, de outro município, de outro estado, de outro país, seja bem-vindo. Caxias aguarda você de braços abertos. Carnaval 2020 aí à sua disposição. Prefeitura de Caxias, Secretaria de Cultura, transmissão ao vivo, TV Guanaré, aqui pelo canal 10.1 e também pela Rádio Guanaré. E finalizar? Deixar aquele abraço para você. Sistema Guanaré de Comunicação, é Carnaval 2020. Manda aí, Vitor.